Boa noite. Boa noite a você que acabou de entrar aqui. Foi a pastora Lília. Isso mesmo? É você mesmo, pastora? Boa noite para você, minha amiga. Tudo bem? Nós estamos aqui hoje para realizarmos a nossa última aula sobre o que o Evangelho tem a dizer sobre o Espírito Santo e os dons espirituais. Começamos falando a segunda-feira e já estamos hoje, com a graça de Deus, na última aula. A paz do Senhor é você mesmo, pastora. Tudo bem com você? Fico muito feliz em poder ver você aqui, com a graça de Jesus. Daqui a pouco eu estarei começando. Minha irmã Selma, boa noite para você. Espero que você, pastora Lília, esteja bem, o seu esposo, o João, esteja bem, sua filha Elô e o seu filho, o Joãozinho, também estejam bem, com a graça de Deus, no nome de Jesus. Eu tenho muita saudade de você, viu? Muita saudade. Eu creio que brevemente a gente vai poder se encontrar com a graça de Jesus, no nome de Jesus, para a gente poder cantar, louvar a Jesus, conversar, ter aqueles momentos maravilhosos que nós sempre tivemos. Selma, minha irmã, boa noite para você, tudo bem? Espero que o seu dia hoje tenha sido maravilhoso. Oh, eles estão aí, então, ó. Beijo para estes príncipes, no caso uma princesa e o príncipe, que estão lindos, 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 lindos. Aleluia! É muito bom ver os filhos crescendo com tanta beleza, não é verdade? Com tanta proteção de Deus. É muito bom a gente ver nossos filhos assim. Hoje eu estava olhando para minha filhinha e percebendo o quanto ela cresceu. Todos os dias, antes de nossa refeição do almoço, cada um segura na mãozinha do outro, para a gente fazer um agradecimento ao Senhor Jesus pelo alimento, pelo mantimento que chega até a nossa casa. Hoje eu segurei na mãozinha dela e percebi que a mãozinha dela já está bem maior, bem maior. E eu aproveitei para agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito na minha casa, na minha família, pela saúde estabelecida em nosso meio, pelo trabalho de todo dia. Todo dia. Todo dia a gente acorda, vai trabalhar para poder trazer o pão necessário e diário para a nossa casa. E eu estou muito grato a Deus pela vida de nossa querida irmã Selma, que está aqui, a sua família. Grato a Deus pela pastora Lília, toda a sua casa. E eu estou muito feliz com o dia de hoje. Como sempre, em agradecimento e gratidão a Deus, este é o dia que fez o Senhor. Você está regozijado, regozijante, você está feliz, cheio de gratidão a Deus, porque hoje o Senhor te concedeu inúmeros livramentos que você não tem a mínima ideia de quantos livramentos o Senhor te concedeu. Quando você acordou, você já acordou por um milagre. Quando você teve sua primeira refeição do dia, foi se preparando para enfrentar este dia que o Senhor preparou para cada um de nós, todos nós, que chegamos até o final deste dia, com a graça de Deus, cá estamos porque o Senhor é que tem guardado e nos livrado e nos abençoado e nos concedido tantas coisas boas, nos tem edificado espiritualmente, nos tem colocado o seu Evangelho dentro de nós todo dia, para que possamos transmitir essa mensagem de boa notícia, sermos a mensagem de boa notícia, para que possamos ser sal da terra e luz do mundo. Este é o objetivo traçado por Jesus a todos nós, sal da terra e luz do mundo.
E eu estou extremamente feliz com o dia de hoje, concluindo hoje a nossa quinta aula. Paloma, boa noite para você, tudo bem? Concluindo nossa quinta aula hoje, falando sobre o que o Evangelho tem a dizer sobre o Espírito Santo e os dons espirituais. Hoje nós estamos concluindo esta aula com a graça de Deus. Óbvio que a nossa intenção aqui foi pela simples razão de pensar os traços mais importantes deste assunto e não detalhá-los, falá-los exaustivamente, mas falar superficialmente os pontos principais do que o Evangelho tem a dizer sobre o Espírito Santo e os dons espirituais. Hoje eu quero já aproveitar este nosso tempo e iniciar a nossa aula. Espero que você esteja aí com a sua Bíblia. A tradução que eu sempre uso é a tradução Almeida Revista e Atualizada. Pode ser que de repente você esteja utilizando uma NVI, uma King James, uma NTLH, uma corrigida, Almeida Revista e Corrigida. A tradução que eu uso há muitos e muitos anos é uma única, que é a Almeida Revista e Atualizada. É nesta tradução que eu leio, é nesta tradução que eu faço os meus estudos, as minhas pesquisas, as minhas reflexões. E hoje, com a graça de Deus, mais uma vez, nós iremos ler o texto no Novo Testamento. O texto que eu quero ler com você no Novo Testamento, João, capítulo 14. João, capítulo 14, e nós iremos ler os versículos 16 a 18, e depois façamos a leitura de João, capítulo 20, versículos 19 a 22. João, capítulo 14, versículos 16 a 18, e logo após, algumas páginas aí para frente da sua Bíblia, aqui dentro do Evangelho de João, você vai para o capítulo 20 e encontra o versículo 19. A primeira leitura é esta, João 14, 16 a 18. Palavras de Jesus: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. A pergunta que é suscitada, que é levantada depois dessa fala de Jesus é: quando foi que se cumpriu esta promessa? Porque Jesus está fazendo uma promessa, e a promessa é esta, que ele rogaria ao Pai, e o Pai enviaria o Espírito Consolador, que é o Espírito Santo. A gente vem falando desde a terceira aula que o Espírito Santo é também o Espírito Consolador, é também o Espírito da verdade, é também o Espírito que santifica, da santificação, é também o Espírito da vida, que é vida, é também o Espírito da glória, é também o Espírito eterno, é também o Espírito de adoção, é também o Espírito de Jesus, é também o Espírito do Senhor, é também o Espírito, sem nenhuma outra palavra sendo colocada depois da palavra Espírito. A gente estudou isso desde a terceira aula. Então, para você que deseja acompanhar do início, no meu canal no YouTube, Professor Júnior Barbosa, você vai encontrar todas as aulas lá, primeira, segunda, terceira, quarta, e hoje também esta quinta aula estará lá no canal, com a graça de Deus, para que você possa se alimentar desta palavra do Evangelho e enviar para quem você desejar.
Quando foi que esta promessa se cumpriu? É a pergunta que deve ser feita. Jesus está prometendo o Espírito Consolador, o Espírito da verdade. Ele diz que o mundo não pode receber este Espírito porque não vê nem o conhece, mas afirma que os discípulos que ali estavam ouvindo na celebração da última ceia, como eu venho falando, que esta fala de Jesus aqui, ela foi comunicada aos discípulos na última ceia. Basta que se leia do capítulo 13 de João até o início do capítulo 14, finalizando o capítulo 14, e você vai perceber que esta fala de Jesus sobre a promessa do envio do Espírito, ela foi falada na última ceia, quando eles estavam no cenáculo, todos reunidos para celebrarem a ceia, a última ceia. E quando foi que esta promessa se cumpriu? Ora, esta promessa se cumpriu logo quando Jesus de Nazaré ressuscitou de entre os mortos. Isto mesmo. Veja que no capítulo 20 de João, o versículo 19 a 22. Esta fala de Jesus, do versículo 16 até o versículo 18 de João 14, esta promessa se cumpre. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Quando foi que isto se cumpriu? João capítulo 20, versículo 19 até o versículo 22. Olha o que João diz. Ao cair da tarde daquele dia, que é o primeiro dia, o domingo, o dia da ressurreição, ao cair da tarde daquele dia, ou seja, o judeu, ele observa as horas do dia, sendo que no crepúsculo do sábado, no crepúsculo do sábado, já é o domingo. Então, no crepúsculo, para o judeu, já é a virada do dia. Por isso que João diz, ao cair da tarde daquele dia. O primeiro dia da semana, já o domingo. Primeiro dia da semana. Onde era que os discípulos estavam? De portas trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Veio Jesus, pôs-se no meio deles, ou no meio, e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado, os ferimentos, as marcas das mãos, e o lado que foi traspassado por uma lança. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Pois bem, a promessa que Jesus tinha feito ali na celebração da última ceia, partindo o pão, comemorando a Páscoa com seus discípulos, ele cumpre esta promessa, localizada no texto que nós lemos em João 14, 16 a 18, ele cumpre esta promessa quando ele entra, quando ele aparece a portas fechadas dentro de uma casa onde os discípulos estavam reunidos, primeiro dia da semana, no domingo da ressurreição, e ele aparece e diz, paz seja convosco, e sopra sobre os discípulos o Espírito, e soprou sobre eles, e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Eles receberam o não vos deixarei órfãos neste dia, no primeiro dia da ressurreição. A fala de Jesus, quando ele disse que o Espírito Consolador, que o Espírito da verdade viria, eles passam a receber este Espírito dentro deles. Não se esqueçam de que Jesus diz no versículo 17 de João 14, que eles conheciam este Espírito, porque habitava com eles,
Só que haveria um momento em que esta experiência saltaria para dentro deles e o Espírito estaria dentro deles. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Quando foi que os discípulos passaram a ter o Espírito habitando dentro deles? Pois bem, no dia da ressurreição, quando Jesus sopra sobre eles o Espírito e diz: paz seja convosco, e a partir daquele momento os discípulos recebem o Espírito para dentro deles. Isso mesmo. Esta promessa de Jesus se cumpriu já no dia da ressurreição. Só que nós temos um outro texto a ser analisado, que é o texto de Atos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 41. Atos 2. Lembra que eu falei na aula de ontem que hoje nós iremos falar sobre os dons do Espírito? Pois bem, na aula de ontem nós falamos sobre quem é o Espírito Santo e como é que a gente consegue discernir se uma pessoa foi batizada ou não com o Espírito Santo. O que significa uma pessoa batizada com o Espírito Santo? Como a gente sabe que uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo? Aula de ontem. Em Atos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 41, o que ocorre no dia celebrativo dos judeus, chamado de Festa das Colheitas, ou Festa das Cabanas, ou Festa de Pentecostes, como foi popularmente conhecida, é o cumprimento da profecia do profeta Joel. Se você analisar a fala de Pedro, quando ele vai dizer o que é que está acontecendo ali no dia de Pentecostes, ele vai explicar, ele diz: o que ocorre aqui é o que foi profetizado pelo profeta Joel, que nos últimos dias derramarei do meu espírito. Então, o que Pedro está dizendo, que no dia de Pentecostes o que está acontecendo é um derramamento universal do Espírito. Um derramamento universal. Esta promessa de Jesus de João 14, 16 a 18, cumprida no dia da ressurreição, é uma promessa cumprida a portas fechadas. Os discípulos estão recebendo, em particular, o Espírito. Só que no dia de Pentecostes, este mesmo Espírito que foi dado aos discípulos, agora se derrama de maneira universalizada. Eis a razão de Pedro dizer que naquele dia de Pentecostes estava se cumprindo a profecia de Joel, que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Não era simplesmente aquele Espírito sobre os discípulos a portas fechadas, agora era sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens sonharão, vossos velhos terão visões, e sobre vossos servos e servas que são os escravos derramarei do meu Espírito. Pois bem, esta promessa do derramamento universal, universalizado, do Espírito sobre toda a carne, é uma promessa dos dias de Joel cumprida em Atos 2. Isso mesmo. Que Jesus disse que era a promessa do Pai e que os discípulos aguardassem em Jerusalém a realização desta ou da promessa. Quando você lê, por exemplo, em Atos capítulo 1, olha o que está escrito. Em Atos capítulo 1, versículo de número 4 e versículo 5. E comendo com eles, porque Jesus, ele depois de ressuscitado, ele ainda ficou 40 dias com os seus discípulos, mesmo estando com o corpo espiritual da glorificação, da ressurreição, continuou com os seus discípulos durante 40 dias. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Pois bem, depois de Jesus ter passado 40 dias com os discípulos, 10 dias depois, cumpriu-se a promessa dos dias de Joel. E Jesus reforça esta promessa
quando lemos Lucas 24, versículo 49, e quando lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. Lucas, que foi o mesmo que escreveu tanto o evangelho que carrega seu nome, como o livro de Atos dos Apóstolos. Jesus diz, olha, fiquem em Jerusalém para que vocês do alto recebam esta promessa do Pai. Esta promessa foi cumprida no dia de Pentecostes, que é este derramamento, este dilúvio do Espírito Santo sobre toda a carne. Isto se expandiria, isto se dilataria, isto, a partir daquele momento, então, é uma realidade, seria uma realidade completamente indiscriminada, sem acepção de pessoas. O Espírito seria derramado sobre toda a carne. Pois bem, como hoje a minha intenção é falar sobre os dons do Espírito, a primeira pergunta que nós devemos fazer é: o que são os dons espirituais? Em resposta a esta pergunta, os dons espirituais são capacitações ou ferramentas que nos habilitam a testemunhar Jesus Cristo para todos os povos, línguas, tribos e nações, edificando, exortando e consolando a cada ser humano no intuito de que Jesus Cristo seja sempre glorificado. Os dons espirituais são capacitações que são ativadas dentro de nós, porque o Espírito nos habita. Então o dom espiritual ele não vem de um lugar distante, de Andrômeda, não vem de um outro planeta, não vem de uma outra realidade distante de nós. Não. Se o Espírito Santo, Consolador da verdade, o Espírito de Cristo, o Espírito de Jesus nos habita, então este dom ele é ativado de dentro de nós mesmos. Isto mesmo. E os dons espirituais são capacitações, são ferramentas, são talentos, são capacidades que nós recebemos gratuitamente do Espírito Santo para que possamos testemunhar Jesus. Lembra que Jesus falou em Atos dos Apóstolos aqui, no capítulo 1, versículo 8, quando Jesus diz que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo e eles seriam testemunhas de Jesus. Então, a função do Espírito com os seus dons em nossa vida, na vida da igreja, é para que possamos testemunhar Jesus. E se necessário for, chegarmos até os estertores da morte, isto jamais nos atormentará, jamais nos colocará fora do prumo e do nível da esperança da vida eterna. Porque, se necessário for, entregamos a nossa vida por testemunho e amor a Jesus Cristo. Os dons espirituais nos capacitam para sermos missionários de Jesus. Os dons espirituais nos capacitam para que possamos chegar em determinados ambientes e termos as ferramentas necessárias para anunciar Jesus de Nazaré, Jesus o Cristo, Jesus o Senhor, para a vida de todos os seres humanos. Nós, quando fazemos a leitura do Novo Testamento inteira, nós encontramos dentro do Novo Testamento variados dons, variadas ferramentas, variadas dotações, talentos. Por exemplo, existe no Novo Testamento uma lista enorme de dons. E a gente pode começar listando, por exemplo, existe o dom de contribuir. Contribuir com a vida, contribuir financeiramente, contribuir ofertando, contribuir ajudando as pessoas financeiramente. Isto é um dom, existe este dom de contribuir. Existe o dom de governo, que é o de presidir, que é o de administrar bem. Existe o dom de socorro, existe o dom de administração, existe o dom de misericórdia, o de sabedoria, o de conhecimento, dom da fé. Existe o dom de curar, existe o dom de operar milagres, existe o dom de discernimento de espíritos, o dom de falar em outras línguas, o dom de interpretação
desta fala de outras línguas. Existe também o dom de celibato, que é aquela vida celibatária, solteira, completamente exclusiva ao serviço do Senhor no reino de Deus, ao serviço do Evangelho. Existe também o dom de pobreza voluntária. O dom de pobreza voluntária. O dom de martírio, que são os mártires, por amor ao Evangelho, por amor a Jesus. Existe o dom de profecia, o de mistério, tem o dom de ensino, tem o dom de exortação, tem o dom de hospitalidade, de você acolher bem, de você ser um bom anfitrião, uma boa anfitriã, de você aconchegar bem dentro do seu lar, dentro da sua casa. E isto tem gente que exerce com tanta maestria e outros não conseguem exercer do mesmo modo. Por quê? Porque é um dom. É o dom de hospitalidade. Também existe o dom de missionário e existe o dom de mestre. Então nós temos inúmeros dons, capacidades, talentos, dotações do Espírito em nossa vida, que são de fato ferramentas para que nós possamos avançar com o Evangelho, para que nós possamos comunicar o Evangelho ao mundo, toda língua, toda tribo, todo povo e toda nação. E veja que estes dons que são encontrados, listados no Novo Testamento, o Novo Testamento não é o enclausuramento deles. O Espírito se manifesta com outras variedades de ferramentas e capacidades na vida de muita gente que não estão listadas aqui dentro do Novo Testamento. Ora, tudo que a Escritura diz é verdade, mas nem tudo que é verdade está dentro da Escritura. Porque o Espírito, Jesus ressuscitado, ele é livre, completamente livre. E quando ele ressuscitou, ele não ressuscitou para virar Novo Testamento, ele ressuscitou para nos habitar. Eis a razão de ele dizer: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou voltar para vocês. E quando eu voltar para vocês, eu voltarei para dentro de vocês em espírito. E ele nos instrumentaliza, ele nos capacita, ele nos traz ferramentas para que possamos exercer o serviço a ele na humanidade, para os nossos irmãos, para o próximo, para a igreja. Isto mesmo. O Novo Testamento lista para nós uma variedade grande de dons. Só que esta variedade de dons que eu acabei de citar para você aqui, o Novo Testamento não está enclausurando, fechando, dizendo que só existe isto aqui e nada mais, de forma nenhuma. Uma outra observação que eu quero fazer aqui é que os dons espirituais, eles são irrevogáveis, enquanto o Senhor Jesus não voltar visivelmente, com poder e grande glória. Tem gente que pensa que os dons são irrevogáveis, tanto aqui como para o depois daqui. Mas isto é um engano. A fala de Paulo lá em Romanos capítulo 11, versículo 29, sem a fala de Jesus, de Mateus capítulo 25, versículos 14 a 30, e eu espero que você leia. Então faça essa leitura e você vai perceber que quando o Senhor voltar, retornar visivelmente para que todo olho o veja, os dons entrarão ali, as capacitações, as dotações, entrarão ali em crise. Crise de quê? De permanência ou de completa inexistência. Isto mesmo, os dons espirituais são irrevogáveis, enquanto o Senhor Jesus não voltar visivelmente com poder e grande glória. Porque quem serve à humanidade com seus dons e os aprimora, sempre os terá em seu espírito. No entanto, quem enterra os seus talentos, dons, dotações, capacidades e não os multiplica, será revogado o seu dom, perderá o seu talento. Olha só a fala de Jesus lá de Mateus capítulo 25. Eu só vou ler o final do texto para que você entenda o que eu estou querendo dizer. Olha o que diz aqui em Mateus capítulo 25, versículo 27, 28 e 29 e 30.
Cumpria, portanto, é Jesus falando a parábola dos talentos, cumpria, portanto, Jesus fala para o servo inútil, cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, veja, retire dele sua dotação, retire dele sua capacidade, sua ferramenta, seu talento, seu dom, será tirado, e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, no dia da parousia, desta vinda presença definitiva, gloriosa, onde todo olho verá, o Senhor, ele vindo para todos os povos, visivelmente, neste dia, nós iremos fazer uma prestação de contas. Isso mesmo. Uma vez que os dons do Espírito de Jesus forem ativados em cada um de nós, eles não serão retirados. Até que o grande dia de prestação individual de contas, você e Jesus, Jesus e você, eu e Jesus, Jesus e eu, aconteça. Neste dia, todos nós saberemos se o nosso dom continuará a nos habitar ou se eles serão retirados, revogados, arrancados de dentro de nós. Porque os dons, os talentos que nos são doados pelo Espírito podem ser paralisados, podem ser enterrados, podem ser neutralizados por nós mesmos, ainda nesta existência. Se nós decidirmos enterrá-los, se nós decidirmos paralisá-los, isto acontece. Isto é real. Eles continuam em você, em mim, mas sem a devida utilização que glorifique a Jesus. É verdade. Os dons, as dotações, as capacidades, os talentos que nós recebemos por mídia do Espírito, este Espírito Santo que nos habita, ele pode ser neutralizado, ele pode ser parado, ele pode ser enterrado. E isto ainda nesta existência, aqui e agora. Uma outra observação que deve ser feita é que os dons do Espírito Santo são instrumentos que exaltam e promovem Jesus Cristo na vida humana, tornando a vida dos nossos irmãos mais semelhantes à vida de Jesus de Nazaré, que é a edificação do corpo de Cristo. Pois se você tem um dom, ele foi ativado dentro de você por causa da necessidade que há na igreja, por causa da necessidade que há na humanidade, por causa da necessidade que há nos nossos irmãos, no nosso irmão próximo, por causa dos nossos irmãos. E estes dons ativados em nós têm uma causa, e a causa é que o nosso irmão, o próximo, a igreja, a humanidade, precisa de ajuda. Então o Espírito de Cristo em nós nos capacita com estas ferramentas para que nós possamos servir a humanidade inteira, para que nós possamos servir a igreja. Portanto, você não pode e não é lícito que você manifeste o seu dom, os seus dons espirituais para a sua autopromoção. Não é lícito. Isto é erro, isto é equívoco, visando lucrar com os seus talentos, com os seus dons, com as suas capacidades, com as suas dotações. Não é lícito. Que são dadas a nós, doadas a nós gratuitamente. Então não é lícito você fazer uso dos seus dons visando em ficar rico, visando em ficar milionário, e isto manipulando os irmãos da igreja, isto enganando os irmãos da igreja, isto fazendo com que os irmãos se iludam com o que você está apresentando, sendo que você está simplesmente se utilizando do dom do Espírito Santo na sua vida para usufruto próprio. Isto é estelionato, isto é enganação, isto é mentira, isto é a mais sombria de todas as disfarçatez, hipocrisias que você possa imaginar. O dom foi dado para serviço. O dom foi dado para que eu ajude meu irmão.
O dom foi dado para que eu sirva. O dom foi dado para que eu testemunhe Jesus, não para que eu arranque do meu irmão aquilo que ele já tem com tanto suor, com tanta dificuldade, e eu fico enfiando nele estes meus interesses, estas minhas barganhas, estas coisas loucas que me habitam, visando lucrar com os dons que o Espírito Santo me concedeu. Isto é diabólico. Isto não vem de Deus, isto não pertence ao Senhor. O Espírito que habita pessoas assim não é o Espírito de Cristo. Os dons de Deus que nos habitam, eu tenho a possibilidade, por exemplo, de fazer uso destes talentos para o bem, como para o mal. Eu posso usar o talento e a dotação que Deus me deu para manipular, tanto quanto posso usá-lo para abrir os olhos de quem está sendo manipulado. Eu posso usar para enganar, tanto quanto posso usar para trazer verdade, para trazer luz, para trazer iluminação. Posso usar para me disfarçar, tanto quanto posso usar para ser sal e luz, verdade. Posso usar para as obras de justiça na minha vida serem manifestas com luz, com verdade, com transparência. Os dons do Espírito de Cristo em mim, sou eu que decido como vou utilizá-los, mas eu devo saber que a utilização apropriada desse dom é para glorificar Jesus, é para que Jesus apareça. E quando eu digo Jesus apareça, eu digo que todo aquele que utiliza o dom de Cristo, do Espírito Santo na sua vida, usando em direção ao seu próximo, jamais depredará o seu irmão, jamais usurpará o seu irmão, jamais humilhará o seu irmão, jamais colocará o seu irmão numa saia justa, jamais colocará o seu irmão dentro de necessidades, simplesmente porque quer alcançar um objetivo próprio e sai sugando do irmão para tudo quanto é lado. É o que a gente vê em todos os lados hoje. E isto é lamentável. Infelizmente, é assim. A utilização do dom é para que o meu irmão, o meu próximo, a igreja de Jesus se pareça cada dia mais com Jesus. Leia 1 Coríntios 12, leia 1 Coríntios 14, leia Efésios capítulo 4 e você vai ver que existem os dons e estas ferramentas que são capacitações para que a igreja de Cristo seja edificada e não sugada e não chupada. A igreja de Cristo seja construída e não manipulada. Que a igreja de Cristo, ela enriqueça em Deus. Então os dons nos foi dado, por exemplo, tudo isso que eu estou fazendo aqui é exercício do dom do Espírito de Cristo em mim. Eu poderia usar esse dom visando outra coisa. Eu poderia usar esse dom de outra maneira, tentando manipular você, tentando entrar na sua mente para que você faça o que eu quero. Mas isto, em primeiro lugar, não glorificaria Jesus e nem tampouco edificaria você, meu amado, meu querido irmão, minha querida irmã, no corpo de Cristo. E isto não promove edificação. Não promove. Se você usa o dom de cura para o seu próprio bel prazer, se você sabe que você tem o dom de curar e você começa a sugar de quem precisa de cura, para que você cure alguém, para que você exerça uma oração, faça uma oração sobre alguém, isto precisa ser pago, isto precisa ser arrancado altas e altas quantias para que você possa fazer isso. Isto é tudo menos evangelho. Aí este meio mercantilista dos evangélicos só se promovem, só existem porque tem quem banque. Tem quem banque. Tendo quem banque, todo estelionatário, todo lobo ou loba vestida em pele de ovelha se promove, chega onde quer. Por quê? Porque tem quem banque. E quem é que banca?
Em primeiro lugar, tem muita gente mal intencionada, de verdade, que só visa lucrar e lucrar e lucrar e lucrar, construindo seus palácios, seus condomínios fechados, seus condemônios fechados, construindo seus pezinhos de meia, tanto dentro do país onde mora como fora, no exterior, e tudo isso fazendo uso do dom, manipulando a igreja. Manipulando a igreja. É um verdadeiro mercado, é uma verdadeira commodity, são verdadeiras franquias que se utilizam do evangelho, se utilizam dos termos do evangelho, se utilizam das capacitações, dos talentos, dos dons para usufruto próprio, para lucrar, para crescer financeiramente. Isto é de Deus? Não! Isto não tem absolutamente nada a ver com Deus. Nada a ver. E naquele dia, tais indivíduos, tais homens e mulheres terão de encarar o Senhor da glória quando Ele vai dizer assim, olha, eu não conheço você. Mesmo que você esteja dizendo para mim que, olha, Senhor, 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 em teu nome eu fiz muitos milagres, olha o uso do dom. Nós operamos maravilhas, olha o uso do dom. Expulsamos demônios, olha o uso do dom. Profetizamos, olha o uso do dom. Olha, mas Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não conheço nenhum de vocês, porque vocês manipularam este talento, esta ferramenta, manipularam o meu nome, manipularam o evangelho, manipularam as escrituras, manipularam a igreja, manipularam a humanidade para encobrir as obras de injustiça de vocês, enquanto vocês lucravam e lucravam muito com tudo isso. Apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês. Vocês quem? Vocês que praticam a iniquidade. Enquanto isso, maqueiam a prática da iniquidade com o dom, com a graça que eu dei para vocês. Então vocês fizeram mau uso, manipuladores vocês são, estelionatários vocês são, lobos, roubadores, destruidores. Vocês são isto, praticantes da injustiça. Na surdina, na calada da noite, no esconderijo, quando ninguém vê, quando não existe nenhum holofote, nenhum celular, não existe nenhuma live, não existe absolutamente nada que se contemple e se coloque diante de vocês. As práticas de vocês nos bastidores são práticas de injustiça, são diabólicas. Eu não conheço nenhum de vocês. Olha que susto! Olha que susto, que coisa terrível. Mas é isto que vai acontecer? Porque o dom, ele foi dado para que nós pudéssemos exercer o testemunho de Jesus. O dom foi dado para que eu possa me assemelhar a Jesus e ajudar o meu irmão a se assemelhar cada dia mais a Jesus. A cada dia mais. O dom foi dado para que eu ilumine a vida do meu irmão. O dom foi dado para que eu tire ele das trevas. Jesus disse que o Espírito do Senhor, Deus, estava sobre ele, não foi para dar casa grande para ele, não foi para dar carro novo, não foi para dar conta gorda, bancária, não. Não foi para fazê-lo um homem notório em toda a terra, não. O Espírito do Senhor, Deus, estava sobre Jesus e o Senhor o ungiu para que ele pudesse dar vista aos cegos, para que ele pudesse libertar os oprimidos, os cativos, para que ele pudesse quebrar as algemas e os grilhões, para que ele pudesse libertar aqueles que estavam oprimidos de legiões de demônios, para que ele pudesse curar fluxo hemorrágico sanguíneo de uma mulher que já vinha 12 anos sofrendo, para que ele pudesse curar mão mirrada, para que ele pudesse curar barrigas d'água, ressuscitar mortos, trazer vida, libertar as pessoas das algemas de Satanás e das garras do diabo e do sistema religioso opressor. Jesus diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele para que ele pudesse fazer todo o benefício de Deus para a vida da humanidade. E não para lucrar em cima do dom que recebeu. Isso é diabólico, isso é maligno, isso é maligno. Aí pega uma massa gigantesca de gente que não sabe de absolutamente nada, não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Aí chega um esperto, uma esperta, que sabe que tem o dom, e muitas vezes
no início de sua caminhada tinha o dom mesmo, mas só que se profissionalizou, aprendeu como é que funciona toda a máfia, toda a safadeza, aprendeu como é que isso funciona e agora não é nem mais o dom verdadeiro que é utilizado, é agora simplesmente a farsa do aprendizado diabólico, demoníaco, de aprender como manipular as massas. Manipular. Aí encontra muita gente, mas muita gente, porque a maioria esmagadora dos seres humanos são seres humanos que não conhecem, são ignorantes, ausentes de conhecimento, não conhecem. E por não conhecerem, encontram pessoas que não estão interessadas em fazê-los conhecedores da verdade do Evangelho, aí lucram para todos os lados. Eu poderia passar a noite inteira falando aqui sobre este assunto e como isto é a realidade do nosso Brasil, do ambiente evangeliquez, do ambiente evangélico, dos crentes. Isto é vergonhoso, vergonhoso. Evangelistas, missionários, apóstolos, pastores, pastoras, bispas, bispos, essa raça de gente nojentinha que manipula as suas ovelhas para lucrar em cima deles e em cima delas. Tudo isso em nome de Deus. Tudo isso em nome de Jesus. E como as pessoas não conhecem, e este que recebeu a capacitação, a ferramenta, o talento, está usando este talento, este dom, de maneira completamente contrária ao propósito do dom, em vez de edificar a igreja de Cristo, está destruindo a igreja de Cristo, destruindo a igreja do Senhor. Mas chegará um momento em que a conta chega, a prestação de contas, ela acontece. E não brinque com isso, porque isso é real, é lei da vida. Aquilo que o homem plantar é o que ele vai colher. De Deus não se zomba. Diz Paulo escrevendo aos Gálatas no capítulo 6, não queira zombar de Deus, pensando que você vai plantar uma coisa e colher outra. Não, aquilo que você plantar é o que você vai colher, é o que você vai semear. E isto é muito sério. Os dons espirituais, por que eles existem? Eles existem para que nós possamos a cada dia mais nos ajudarmos uns aos outros, para que a sua dificuldade seja ajudada pelo meu dom e a minha dificuldade seja ajudada pelo seu dom. E é assim que funciona. E não é diferente. E quem disser para você que é diferente está sendo anticristo, anti-evangelho, não conhece Jesus, é um manipulador, uma manipuladora e quer simplesmente jogar você para lá e para cá. Na rede do engano. Na rede do engano. Evangelho que é evangelho, cadê? Cadê o anúncio do evangelho? A mensagem do evangelho, cadê? Não existe, não tem. Por quê? Porque esta pessoa não se alimenta da mensagem do evangelho. Como é que vai dar evangelho se não tem evangelho? Não tem como. Não tem como. E por último, eu quero finalizar com você agradecendo a Deus por estes dias, 5 dias destes encontros. O que o Evangelho ensina sobre o Espírito Santo e os dons espirituais. Por último, eu quero dizer para você que a vida também é um dom. E todos nós devemos tomar muito cuidado com o que nós fazemos com o dom desta vida que nos foi doado gratuitamente. Ninguém pagou para existir. Eu não paguei para vir à existência. Eu fui chamado à existência por pura graça, por puro amor. E você também. Eu tenho de examinar bem todo dia, o que é que eu estou fazendo com a minha vida. Porque a vida é um dom. E o que eu faço com ela hoje resultará em morte para mim, em inexistência para mim, em não ressurreição para mim, tanto quanto pode resultar em vida eterna. Em comunhão profunda, eterna com Deus, nosso Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer os olhos dele sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos conceda a paz que excede todo o nosso entendimento, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus. Amém, amém e amém.
Eu espero que você tenha recebido toda esta mensagem, toda esta palavra. Você que acompanhou, você que está ouvindo agora, sendo alimentado agora, não importa o agora, se é daqui a 1 ano, se é daqui a 2 anos, a aflição, a dificuldade, você que encontrou esta mensagem e está sendo edificado pelo Evangelho anunciado, eu digo para você, abrace, acolha, porque esta é palavra de Jesus para você e para a sua vida. No nome de Jesus Cristo. Um beijo no seu coração e eu espero você terça-feira, com a graça de Deus, se você estiver disposto a acompanhar uma live gostosa que nós iremos realizar em Diálogos, uma conversa que eu terei com a minha mana querida Radassa de Carvalho. Terça-feira, às 20 horas, falaremos sobre o Evangelho como proposta de superação da religião. Eu aguardo vocês no nome poderoso de Jesus. Um beijo no coração e que você continue sendo luz. Luz. Luz na sua casa, luz no seu bairro, luz na sua cidade, luz para toda a terra. No nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe sempre, hoje e para toda a eternidade.